Que a paz de Deus esteja com todos. Nós vamos fazer uma palestra hoje falando do livro Leis Morais da Vida, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição 21, presença do egoísmo. Então, o que seria o egoísmo? Muitas pessoas falam, Magina, eu não sou egoísta. Esse defeito eu não tenho. Mas todos nós temos um pouquinho do egoísmo. O egoísmo, ele seria assim, o amor próprio, mas um amor exagerado. Um amor assim, com interesses e a despeito, do amor pelos outros. O exclusivismo, o orgulho, a presunção. A pessoa se acha o centro de tudo e ela acha que ela merece ter do bom e do melhor, ela sempre deve vencer, ela deve ter o que os outros não têm e ela, para adquirir as coisas, ela é capaz de qualquer coisa pelos seus interesses, em detrimento dos outros. Não interessa se os outros vão passar necessidade, se os outros vão estar precisando. Então, esse sentimento nós trazemos das nossas vidas anteriores, muito anteriores, da vida primitiva, quando nós ainda precisávamos defender os nossos territórios, defender a nossa alimentação. Então, tudo a gente tinha que andar armado, se protegendo e sempre tentando levar o melhor, conquistar as terras, conquistar coisas, e os outros são apenas os outros. Joana de Ângeles vem dizer que no fundo de todas as misérias e de todas as mazelas humanas está o egoísmo, que ele aparece como causa de todos os sofrimentos que nós trazemos. Nós podemos perceber assim o egoísmo, eu já estive observando, nas crianças, Muitas crianças, elas não gostam de repartir os seus brinquedos, não gostam de repartir os seus lanches, elas preferem esconder as suas coisas para os coleguinhas não pegar. Então, a criança, ela apresenta o egoísmo numa maneira que nós, adultos, também temos, mas nós não apresentamos muitas vezes dessa maneira, porque nós já aprendemos a camuflar esse egoísmo. Já a criança, como ela é mais espontânea, então nós podemos perceber isso facilmente. E, percebendo isso na criança, nós temos que incentivar a repartir as suas coisas, os seus brinquedos, a compartilhar com seus coleguinhas. Com isso, nós vamos tirando um pouco desse egoísmo. Nós não podemos fortalecer isso na criança, que é muito perigoso. Ela vai crescer uma criança má, uma criança que não gosta de auxiliar ninguém, e isso vai prejudicar muito a sua vida. Nós também podemos perceber isso nos animais. Porque é um sentimento que vem desde as nossas vidas lá, muito primitivas, muito com sentimentos assim que nós não podemos considerar hoje. Os animais, eu já vi assim que se você alimentar vários animais, vamos colocar assim, vários potinhos de alimento para os cachorros. Vamos supor que tenha 4, 5 cachorros e colocou lá o potinho de cada animal. O que vai acontecer? Aquele animal que se sente mais forte, ele vai deixar a comida dele e vai comer dos outros.
E muitas vezes ele vai proteger dele, comer dos outros e depois ele vai comer dele. Então, ele não tem esse sentimento assim de saber que o outro também tem necessidade, que o outro também tem fome, que o outro é igual a ele. Então, quando nós agimos desse jeito, com maldade, nós estamos nos identificando muito com os animais. Nós vemos no caso dessa pandemia aí que está acontecendo, que muitas pessoas foram ao mercado, num certo período aí, correram todos para o mercado e compraram exageradamente tudo aquilo que tinha nas prateleiras, sem pensar nos seus irmãos que iam receber depois, que viriam lá e também precisavam dos alimentos, que tem uma família para sustentar. Então, quando nós agimos dessa maneira, não estamos sendo igual a esses animais que eu citei agora há pouco? Não estamos agindo da mesma maneira? Penso só em mim, a minha família, eu vou comprar o que eu preciso, o que eu desejo, e os outros não interessa os outros. Então nós temos que estar em alerta, porque esse tema do egoísmo nós podemos encontrar também no Livro dos Espíritos, nas questões 717, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, Livro dos Espíritos 785, uma pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? Então lá os espíritos vão dar a resposta a essa pergunta. E no capítulo 12, item 3 do Livro dos Espíritos, tem um texto inteiro só falando sobre o egoísmo. E também tem essa citação como uma pergunta, a pergunta 917, qual é o meio de destruir o egoísmo, já que ele faz parte dos nossos sentimentos, então não tem como arrancar de uma vez isso, somente a educação, o estudo, a preparação em cima dos ensinamentos de Jesus e vão fazer com que a pessoa diminua muito o seu egoísmo. Então, na pergunta 917, diz assim: qual é o meio de se destruir o egoísmo? E, numa parte da resposta, cita o seguinte: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, enquanto as pessoas estiverem preocupadas em adquirir bens materiais, em querer ter mais e sempre mais e não ter a preocupação da evolução moral, da prática do bem, isso não vai diminuir. E nós vemos também no livro Minutos com Chico Xavier, a lição Nossa Missão na Terra, ela tem uma citação que diz o seguinte: quando as nações viverem em clima de paz verdadeira, se cada uma colaborasse para o progresso da outra. Então, as nações viveriam em paz se houvesse a colaboração, a troca. Um tem grãos, o outro tem petróleo, o outro tem tecidos, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Então, se fizessem assim, uma troca. Mas isso ainda não é possível. Existe a competição, um quer ter o território do outro, um quer invadir as coisas do outro, quer sempre ter o que o outro tem, quer boicotar o outro. Isso aí é um sentimento de egoísmo. E esse egoísmo está muito forte em nós. É uma presença, assim, muito forte mesmo.
Nós devemos combater fazendo o bem, tendo a fraternidade, o amor ao próximo, porque Joana diz que em todos os atos ruins vão estar presente o egoísmo. Ele trama a agressividade e inspira a fuga ao dever com mil disfarces. Então, ela vai citar vários eventos onde o egoísmo vai aparecer. Ele é remanescente das paixões animais, usa estratégias várias para se atacar sem ser percebido. Então, a pessoa que... Vamos falar de pessoa que é mais egoísta, né? Porque o egoísmo, como eu já disse, todo mundo tem um pouquinho, é maior ou menor grau, e a gente tem que vigiar isso, para não ser exagerado, para não nos prejudicar e prejudicar os outros. Os nossos interesses fazem com que a gente trabalhe, com que a gente se aperfeiçoe, mas temos que pensar no outro. E o outro? Será que nós não estamos tirando o emprego do outro, pisando no pescoço do outro, puxando o tapete do outro para a gente poder subir na vida? Isso é muito perigoso. Isso é o egoísmo. Não existe nada de errado em a pessoa querer melhorar cada vez mais. Mas existe o problema quando a pessoa exagera e acaba prejudicando o seu próximo. É usado pelos mentirosos para se disfarçar da responsabilidade, para se safar das responsabilidades. É o egoísmo que inspira, faz com que a pessoa invente mil mentiras e acha que com isso aí ele escapou da culpa, né? Que Deus não está vendo isso aí. Vemos no perseguidor que se põe como vítima para atacar e ferir. O egoísmo o sustenta. Então, aquela pessoa que persegue o outro, ele sempre tem um refúgio para dizer: não, mas eu estou me prevenindo, eu estou em alerta, mas na verdade ele está já prejudicando os seus semelhantes. O sensualista, ele perverte o próximo, desrespeitando-o. O egoísmo, no egoísmo há uma competição. Então, as ideias malsãs, elas fazem parte do pensamento das pessoas que possuem o egoísmo exacerbado. Que existe o egoísmo normal. Agora, o egoísmo exacerbado já prejudica e muito. Ele vai aparecer também no avaro, no assaltante, porque o assaltante ele vai achar que ele precisa, vamos colocar o assaltante assim como um ladrão de celular, é uma pessoa assim que furtou o celular de alguém. Então, ele vai achar que ele precisa daquele aparelho e não importa o outro, se aquilo é de estimação do outro, se aquilo tinha histórias da vida do outro, não interessa para ele. Ele precisa, ele quer, então ele rouba. E isso quem faz isso aí, quem está por trás de tudo isso é o egoísmo. O misantropo, porque ele se faz de vítima, ele acha que ninguém ama, ninguém quer, então ele se esconde atrás de um egoísmo. Vícios de todas as espécies. A pessoa, por exemplo, um suicida é egoísta porque ele não pensa nas pessoas que estão ao seu redor, na sua família, naquelas pessoas que vão sofrer com a sua morte da maneira trágica. Ele só pensa nele mesmo e acha que ele é a única pessoa que sofre, é a única pessoa que tem problema na face da terra, e ele tenta aliviar os seus problemas tirando a própria vida e sem pensar, sem se preocupar
com os familiares, com aquelas pessoas que o amam. Acha que só ele tem direitos e não se preocupa com os que cercam. É isso que acontece. O conhecimento da vida espiritual constitui o antídoto contra o egoísmo. Conhecimento da vida espiritual, porque a pessoa que tem o conhecimento da vida espiritual, ela consegue valorizar as suas necessidades e as necessidades dos outros. Ela se preocupa com os seus irmãos que têm menos, que são necessitados também. O Espiritismo, ele nos ensina o desapego e também a compartilhar o que temos. Então, sempre compartilhar, sempre procurar auxiliar. Assim, nós vamos combatendo o egoísmo em nós. Quando nós percebermos algum ato egoísta, nós devemos o quê? Parar, pensar e ver como que a gente pode melhorar aquilo. Nós não devemos doar tudo que temos e ficar aí na miséria, dependendo do auxílio, né, dos governantes e tal. Mas nós devemos repartir, pensar um pouquinho no outro. Faz parte dos ensinamentos de Jesus. Amar os nossos semelhantes, procurar fazer tudo possível para ajudá-los. Temos que buscar em nós todo sinal de egoísmo e trocar pelo amor que liberta. Sermos mais fraternos, oferecendo uma palavra amiga de orientação, consolo a quem precise. Então, esse auxílio não precisa ser só com coisas materiais. Nós podemos auxiliar também com uma palavra amiga. Nós podemos auxiliar de várias maneiras. Aqui no Livro dos Espíritos, numa citação aqui de Fenelon, aqui no finalzinho, no último parágrafo, diz assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, plantando o bem, procurando ser mais fraterno, procurando se envolver na caridade, é assim que nós vamos plantar para a nossa vida futura, auxiliando os nossos irmãos. Graças a Deus.